Imagina que você está dormindo. É 1484. Você é uma mulher com cerca de 40 anos e vive numa aldeia pequena no interior da Alemanha. Você ajuda outras mulheres em seus partos, às vezes quando alguma criança está com febre e as mães vêm bater na sua porta, você também ajuda, afinal, você sabe usar ervas e plantas para curar. Você só não sabe que isso é o suficiente para te matar. Nessa mesma cidade existe um homem, um tipo de monge que passou os últimos meses tentando te caçar. Ele foi rejeitado pelas autoridades locais e acabou sendo expulso da cidade vizinha, sendo chamado de louco pelo próprio bispo da cidade. E esse homem, com raiva e com acesso a uma impressora recém-inventada, resolveu escrever um livro. E esse livro vai ser o motivo da morte de milhares de pessoas. Maleus Maleficarum, ou O Martelo das Feiticeiras. Ele foi publicado em 1486 e é considerado por muitos historiadores como um dos livros mais letais de toda a história ocidental. E hoje eu quero te mostrar como um único livro ajudou a transformar paranoia em execução pública. Mas mais do que isso, eu quero te contar a história de quem escreveu. Afinal de contas, foram as frustrações e motivações de um homem comum que foram responsáveis por um extermínio em massa. Heinrich Kramer nasceu por volta de 1430 no interior da Alemanha. Ele era um inquisidor nomeado pelo Papa e monge dominicano. Ele possuía cargo, autoridade e, acima de tudo, uma missão de vida. Só que Kramer tinha um problema: ele era obcecado. E não por Deus ou pela justiça. Ele era completamente obcecado com bruxas. E mais especificamente com a ideia de que as mulheres, por natureza, eram fracas demais para resistir ao diabo. Com a ideia de que a sexualidade feminina era uma porta de entrada para o sobrenatural. Em 1484, ele chegou a Innsbruck, na Austrália, e com uma missão: processar mulheres acusadas de bruxaria. E ele tinha autorização e autoridade concedidos pelo Papa para isso. E além disso, ele tinha uma acusada específica em mente: Helena Shelberin, uma mulher que havia falado mal dele publicamente. Agora imagina comigo a seguinte cena: ele tinha o poder de inquisidor e utilizou contra uma mulher que simplesmente não gostava dele. O interrogatório que se seguiu chocou até os mais conservadores da época. Kramer começou a fazer perguntas íntimas e muito detalhadas sobre a vida sexual de Helena em público, no meio do tribunal. Até mesmo o bispo local, George Gosser, ficou tão envergonhado com o que estava acontecendo que interrompeu o processo e mandou Kramer embora. E ele foi, mas não como herói e nem como inquisidor. Ele foi embora como um homem louco e obcecado que estava transformando um tribunal religioso em algo que envergonhava a própria igreja. E esse detalhe importa, porque Maleus Maleficarum não nasceu de uma inspiração ou uma visão divina. Ele não nasceu de uma pesquisa teológica nem nada parecido. Ele nasceu de um homem humilhado, com raiva e que precisava provar a todo custo que ele estava certo e todos os outros estavam errados. Agora pensa o que pode acontecer quando alguém com poder é humilhado publicamente e acaba tendo acesso a uma redenção, ou melhor, a uma forma de vingança. E nessa época, essa possibilidade foi chamada de prensa de Gutenberg. Era uma impressora recém-inventada que era capaz de imprimir milhares de textos em poucas semanas. Kramer voltou para casa e, em vez de aceitar a derrota, ele fez algo muito mais perigoso. Ele começou a escrever. Ele levou meses escrevendo até produzir um manuscrito, uma obra que pretendia ser a resposta definitiva para tudo que os céticos diziam. Uma prova irrefutável de que as bruxas existiam, que representavam uma ameaça real e que qualquer pessoa que duvidasse disso estava sendo enganada pelo próprio diabo. E em 1486 ele foi publicado. E aqui começa a parte que ninguém te conta direito. A Faculdade de Teologia de Colônia, uma das mais respeitadas da Europa, analisou o manuscrito e o rejeitou completamente. Eles declararam que o livro recomendava procedimentos ilegais e antiéticos, e que contrariava as doutrinas ortodoxas da própria igreja sobre demonologia. Mas Kramer não comentou e nem publicou essa rejeição. Ele falsificou uma aprovação. Pegou documentos reais, mudou a linguagem e imprimiu na frente do livro, praticamente uma aprovação que não existia, fazendo parecer
parecer que os maiores teólogos da época concordavam com tudo que ele escrevia. E junto com a autorização do Papa que ele realmente possuía, o livro saiu ao mundo com aparência de autoridade máxima. E o mundo acreditou. O livro é dividido em 3 partes e eu preciso que você entenda cada uma delas. Porque juntas elas vão muito além do que uma superstição medieval. Elas formam um sistema. Um sistema desenhado para que nenhuma acusada saísse viva. A primeira parte responde uma pergunta simples: bruxas existem? Mas a resposta não é teológica, é uma armadilha. O livro afirma que duvidar da existência de bruxas é por si só um sinal de heresia. Ou seja, se você questionar as acusações de alguém, você está provando que o diabo está te influenciando. Ele encurralava não só a vítima, mas qualquer um que duvidasse das acusações. A dúvida foi transformada em crime. E ele ainda não havia chegado na parte realmente assustadora. Essa parte também estabelece por que as mulheres eram o alvo principal. Kramer argumenta que a palavra femina, que é o latim para o nosso mulher, vem de fidminus, ou seja, menos fé. Uma origem completamente falsa que nenhum linguista da época realmente endossava, mas que foi escrito nesse livro e que tinha aquela autorização das maiores autoridades. As mulheres, segundo o livro, eram mais fracas na mente, mais fracas na fé e mais suscetíveis às tentações carnais. E por isso eram mais fáceis de serem seduzidas pelo diabo. Agora, pensa no que isso significa na prática. Qualquer mulher que fosse inteligente demais, independente demais, que soubesse coisas demais, que entendesse sobre ervas, medicina, que fosse parteira, automaticamente se encaixava no perfil de suspeita. O conhecimento feminino foi transformado em evidência de pacto com o diabo. A segunda parte cataloga os crimes que as bruxas supostamente cometiam. As colheitas foram destruídas por tempestades? Bruxa. Uma criança nascia morta? Bruxa. Um homem que perdeu a virilidade? Bruxa. E sobre isso, o livro tem páginas inteiras sobre como as bruxas podiam roubar ou esconder os órgãos masculinos através de ilusão demoníaca. E sim, isso tá escrito com argumentação teológica detalhada. Mas o que torna a segunda parte sombria não é as acusações, mas a função que elas cumprem. Cada desgraça do cotidiano que acontecia na aldeia, e aconteciam quase o tempo todo, afinal era uma época sem medicina, sem ciência, com inverno intenso e com colheitas incertas, agora tinha um culpado humano, identificável e punível. O medo do inexplicável foi transformado no medo do seu próprio vizinho. E foi aí que o sistema virou uma máquina. A terceira parte é a que ninguém consegue ler sem sentir um incômodo genuíno. É o manual de interrogatório. Kramer instrui os inquisidores passo a passo sobre como conduzir um julgamento de bruxaria, e a lógica que ele constrói é de uma crueldade cirúrgica. Se a acusada chora durante o interrogatório, é porque ela está fingindo para gerar compaixão e automaticamente ela era culpada. Mas se não chora, é porque ela não tem alma e também culpada. Se ela confessasse rapidamente, é porque ela já estava esperando essa oportunidade. Culpada. E se ela resistisse à confissão é porque o diabo a estava protegendo. E adivinha só, o sistema foi desenhado sem saída, e se você fosse alvo de alguma acusação, era quase impossível de você sair livre. E o livro ainda instrui os inquisidores a mentir, e explicitamente. Kramer dizia para prometerem liberdade e clemência se a acusada confessasse, e quando ela confessar, aí eles a condenavam. E ele escreve isso sem nenhum constrangimento, como se fosse o procedimento mais comum. E isso porque para ele realmente era, e o mais perturbador vem em seguida. O livro também instrui eles para buscarem pela marca do diabo. Qualquer sinal, verruga, cicatriz, qualquer mancha no corpo era considerada como prova da aliança com Satanás. E eles podiam buscar isso em qualquer parte do corpo. E com isso, é óbvio que as mulheres eram completamente despidas, raspadas e examinadas em público. E havia mais um truque usado por alguns deles. Eles tinham agulhas com a ponta retrátil e eles pressionavam na pele da acusada. A agulha entrava na pele e era tão bem articulada que parecia não perfurar. A mulher nem sequer sangrava e adivinha, isso era mais uma prova de que o diabo a protegia. Agora, antes de prosseguir, eu preciso te dizer um número. Estima-se que entre 40 e 60 mil pessoas foram executadas durante toda essa caça às bruxas
na Europa. Alguns estudos apontam para números ainda maiores e, obviamente, a maioria eram mulheres. Muitas delas eram idosas, muitas eram sozinhas. Outras eram curandeiras, parteiras, eram mulheres que tinham autonomia em um mundo que não tolerava isso. E esse livro foi um instrumento que transformou suspeita em processo em execução. Ele foi um dos livros mais vendidos de toda a Europa por séculos, ficando atrás de grandes outros competidores como a Bíblia. Agora tem um ponto, e talvez o mais importante disso tudo. Kramer não surgiu do nada, ele foi o resultado do mundo em que vivia. Ele viveu em uma época que a prensa de Gutenberg havia acabado de ser inventada, e de repente, um único homem podia espalhar uma ideia para milhões de pessoas, sem revisão, sem a possibilidade de alguma contestação. Ele usou a sua autoridade, ainda que falsificada, para dar credibilidade a tudo aquilo que ele escrevia. Ele explorou o medo coletivo de algo invisível e inexplicável. Ele transformou a dúvida em crime e identificou um grupo específico como o inimigo comum e o responsável por todos os males. Agora me diz, isso te parece familiar? E eu não tô falando sobre bruxas, eu estou falando sobre estrutura. A estrutura de pegar o medo legítimo das pessoas, o trabalho que falhou, o filho que ficou doente, o futuro que parecia incerto e apontar para um rosto humano como culpado. A estrutura de criar um sistema onde questionar uma acusação já é prova de ser cúmplice. A estrutura de usar uma mídia disponível para escalar uma ideia que pessoalmente já havia sido rejeitado por todos que a conheciam de perto. Kramer foi expulso da cidade por ser considerado louco e perigoso pelas pessoas que o viram pessoalmente. E mesmo assim, o seu texto chegou onde ele não conseguia chegar. E esse não é um problema apenas do século XV. O Malleus Maleficarum é estudado até hoje em universidades no mundo inteiro como um documento histórico. Ele é estudado como a prova de que sistemas de perseguição são construídos tijolo por tijolo, argumento por argumento, até se tornarem irrefutáveis. E são construídos com uma arquitetura de ódio por trás. É a ideia de que um sistema pode ser montado de forma que seja quase impossível de provar uma inocência. Um sistema onde a dúvida é criminalizada, onde a confissão é arrancada sob tortura e depois usada como prova. Um sistema onde um grupo específico é reduzido a suspeito permanente. E isso tudo poderia estar escrito em qualquer livro de fantasia. Mas não, esse método é tão atual hoje como era no século XV. Heinrich Kramer morreu em 1505 na Morávia. Ele nunca foi excomungado, nunca foi punido e viveu com prestígio até o fim. O livro que ele escreveu continuou sendo impresso por mais de 200 anos depois da sua morte. E nenhuma das mulheres queimadas graças a esse livro deixou uma obra, um registro, alguma coisa que chegasse até nós. Porque esse é o detalhe que fica. O foco nunca foi a teologia, nunca foram as acusações absurdas, mas sim o silêncio que os livros desse tipo produzem. O silêncio das pessoas que o sistema decidiu que não mereciam falar e que foram totalmente silenciadas. Eu pessoalmente penso que a história de Malleus Maleficarum não é uma história necessariamente sobre bruxas. Se você pensar bem, não é difícil notar quando uma ideia se espalha mais rápido do que qualquer contestação consegue alcançar. E, sendo bem sincero, não é necessário algo ser sobrenatural para ser perigoso. Se isso te faz pensar, e eu imagino que faça, manda para alguém que também pensa esse tipo de coisa. E se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve no canal e deixa o like para dar uma ajuda. Eu vejo você no próximo vídeo e até lá, fique bem.